O lockdown oficial começou, com ele mais restrições, mais limitações, tudo numa tentativa de salvar vidas, pois sabemos que a pandemia trouxe muito sofrimento, seja a ansiedade, solidão, a perda de emprego, a fome, a enfermidade e até a morte. Mas é importante, durante esse período, colocar esse sofrimento em perspectiva. Sabemos que, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo faz justamente isso. Ele fala de seu sofrimento e no final ele coloca numa perspectiva que acho que nós podemos aprender para nos dar coragem, nos dar força, nos dar ânimo e conforto. A perspectiva é muito importante, pois a maneira que nós olhamos para as coisas determina a nossa atitude, nosso sentimento, o que pensamos, nosso comportamento até. Por exemplo, se eu lhe mostrar esse símbolo aqui, o que você vê? Sua resposta vai depender da forma que você olha para ele. Se eu virar assim, é um 6. Se virar para assim, é um 9. Então, o mesmo símbolo ele pode ter duas interpretações dependendo da forma que você olha para ele. A mesma coisa acontece com o sofrimento. A forma que nós olhamos vai determinar a nossa perspectiva a respeito dele. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala sobre sofrimento. Ele não nega o sofrimento do cristão, ele não recusa, ele não tenta esconder o fato que ele sofria, e sofria muito, mas ele coloca na perspectiva correta. Depois de alistar o sofrimento, chegando no final daquele capítulo, no versículo 17, ele diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Pois Paulo, como aqui pode falar de seus sofrimentos como leves e momentâneos? Bem, vamos olhar primeiramente momentâneo. Então, quando nós olhamos para esses quadrados, são 3. Isso representa o período de isolamento social, 3 meses, basicamente. Toma muito espaço, é muito grande, domina a página. E assim que é a nossa vida, quando nós focamos somente nesses 3 meses. Quando nós focamos no dia a dia, no dor, no sofrimento, da angústia desse período, ela toma espaço, ocupa muito espaço na nossa vida. E é importante, voltamos, ampliamos nossa visão para colocar na perspectiva correta. Então, se você olhar para cá, para essa imagem, aqui representa 1 ano. Então, ele já diminuiu bastante. Ainda é grande, mas diminuiu muito. E olha aqui, essa imagem, que representa uma vida inteira. Ele já ficou bem pequenininho. E não imagina a eternidade, pois é isso que Paulo faz, Ele coloca o sofrimento dele aqui na Terra na perspectiva da eternidade e quase imperceptível diante disso. Mas não somente ele fala sobre o tempo, mas ele fala sobre o peso. E ele chama isso de leve. Como que você pode falar as coisas que Paulo passou de leve? Ele fala de ser pressionado, de ser perplexo, de ser abatido, de ser perseguido. Em outra passagem, relata o sofrimento como sendo jogado na prisão, naufragou, passou fome, foi apedrejado e outras coisas, e muitas vezes ao longo de sua vida. Mas mesmo assim, ele pode chamar tudo isso de leve, porque é leve comparado com a glória eterna. E isso que ele diz no versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando ele fala assim, ele não está falando que sofrer em si traz glória, mas a forma, a atitude com que o cristão enfrenta o sofrimento, a atitude, a perspectiva, o que ele faz quando ele sofre, isso pode trazer um peso de glória eterna. E qual deve ser o comportamento dele? Bem, se voltamos para o versículo 11, o próprio Paulo disse o seguinte: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Paulo falou que o sofrimento que vem e vai, como é a nossa vida. Passamos por momentos de tranquilidade, de conforto, de bonança, de repente vem um sofrimento. Mas esse sofrimento é momentâneo, é passageiro, ele vai. Aí vem um outro período de tranquilidade, de conforto, entende? Uma época boa. Depois vem sofrimento. E vem nesses ciclos, se vai e vem. Mas o que é constante, ou deve ser constante na vida do cristão, é que ele é sempre entregue à morte por amor a Jesus. Quer dizer que, independente das circunstâncias,
se são boas ou ruins, se estamos com uma vida tranquila ou de sofrimento, nossa vida deve ser entregue ao serviço de Jesus. Devemos estar seguindo Ele, fazendo o que Ele fazia, servindo como Ele servia, amando como Ele amava. E Paulo diz que quando nós lidamos com o sofrimento dessa forma, aí isso está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que o próprio sofrimento. Então, é muito importante ter essa perspectiva, né? Não somente momentâneo, mas leve, entendem? Colocar o sofrimento na perspectiva. Então, o que nós devemos fazer? Se precisamos ampliar nossa visão, ver que ela é pequena parte da nossa vida toda e que, comparado com glória, ela é leve, entende? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos voltar nossos olhos para Jesus, nosso exemplo. Sabemos que Jesus sofreu ao longo de sua vida, entende? Muito, mas o que ele sempre fazia era pregar o Evangelho e servir as pessoas. Bem, nesse tempo de isolamento, eu sei que temos pouco contato, mas temos algum contato. Toda vez que eu saio da casa, encontro alguém que está com fome, que precisando de alimento, que está enfermo, que precisando de medicamentos, que está sofrendo muito mais do que eu e que eu posso ajudar. Eu sei que tem pessoas isoladas que estão passando por períodos de solidão, de depressão, que precisam de uma palavra de encorajamento. Então, tem formas de ajudar. A cidade de Recife montou um site. Nesse site, chamado Voluntários Online, eu fui lá, você pode se cadastrar se você tem uma necessidade e outras pessoas podem cadastrar e dizer, eu quero ajudar. Então, quando eu olhei, tem várias necessidades registradas, mas alguns são desse tipo. Eu e minha família estamos com fome. Filha pequena de 1 ano, 9 meses e uma esposa. Sou ajudante de marcenaria, porém com tudo isso acontecendo não tem serviço nenhum. Estou sem nenhuma renda, precisando muito de fraldas e principalmente de alimentos. Estamos zerados. E outra mulher que teve gêmeas, disse que uma veio falecer, outra estava na incubadora, precisava de um enxoval porque estava desempregada e sem condições de cuidar dessa menina. E pode multiplicar muito, porque são muitas pessoas. Se você está me assistindo agora, provavelmente você tem condições maiores do que a maioria dessas pessoas que têm tantas necessidades. Então, vamos fixar nossos olhos em Jesus e procurar não somente colocar nosso próprio sofrimento na perspectiva correta, mas que isso também, quando nós diminuímos esse sofrimento, entendem? A visão que ele toma na nossa vida, podemos ampliar a visão, o lugar de Jesus na nossa vida e o que Ele nos chama para fazer. E Paulo encerra essa passagem em versículo 18 dessa forma. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmão, que Deus lhe abençoe, que possa voltar seus olhos para Jesus, colocar esse sofrimento na perspectiva correta, diminuí-lo, continuar servindo Jesus para que o peso da glória eterna se concretize e realize na sua vida. Deus lhe abençoe. Amém.